Seja muito bem-vindo. Está começando mais um As Liberais, programa que entrevista mulheres com histórias interessantes para contar. E hoje nós vamos falar sobre coragem. Você é uma pessoa corajosa? E você, Branca, se considera uma pessoa corajosa? Às vezes, Paulo. Acho que todo mundo, né? Às vezes. Vamos entender melhor o que é esse conceito de coragem, né? Porque eu também, às vezes, sim, às vezes não tanto. Vamos ver se a gente se encaixa aqui no conceito que a nossa convidada vai explorar aqui com a gente no bate-papo de hoje, que a Branca vai apresentar. Mas antes, quero convidar você a se inscrever aqui no nosso canal da Revista Oeste, deixar o seu like, o seu joinha, também ativar as notificações para receber toda a grade de programação, todos os alertas de programação aqui da Revista Oeste. Além das liberais, nós também temos o Estúdio Oeste, o Oestecast, nosso programa diário, Oeste Sem Filtro, e vem novidade por aí, logo mais a gente vai falar sobre isso. Não esqueça de deixar o seu comentário e compartilhar esse link também nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, nas suas redes sociais, é importante para a gente ampliar a nossa comunidade aqui. E aí, Branca, quem temos hoje? Pois é, a nossa convidada é jornalista, especializada em comunicação digital e coach certificada pela Sociedade Brasileira de Coaching. Também é palestrante com especialização em inteligência emocional e em diversos cursos de desenvolvimento humano, gestão e liderança. Trabalhou com comunicação por 35 anos, liderando equipes em televisão. Passou pelas principais emissoras do país, atuando na reportagem, produção e direção de programas. Escreveu 2 livros. O primeiro livro foi o Doe Coragem, que, através de relatos pessoais, tem como propósito alavancar e encorajar o leitor em momentos de dificuldade. O livro está em sua 4ª edição e parte da renda vai para o Hospital de Crianças com Câncer. O segundo lançado é Amiga Coragem, que vem com o intuito de auxiliar professores, pais e educadores a obter das crianças respostas e entendimento para os sentimentos. A nossa convidada é do programa As Liberais, é Carla Brandão, que trabalhamos juntas na Band há muitos anos e não nos víamos desde então, né, Sim. Carla? Muito obrigada por esse convite, muito obrigada por estar aqui. Eu fiquei muito feliz, Branca, porque eu te admiro muito e vamos poder falar sobre isso ao longo do nosso papo. E eu estou muito grata de ser entrevistada pela Branca. Bom se encontrar assim, também, né? O mundo dá voltas, cada uma seguir um caminho. É uma mulher inteligentíssima, então eu estou muito empolgada. Trabalhamos na produção diária do Jornal da Band. Sim. A Branca tem boas histórias para contar daquele período. Sim. Temos algumas boas histórias, tem algumas histórias engraçadas, umas nem tanto, né? Mas a gente se ajudava muito. E Sim. a Carla, ela ajudava muito, porque às vezes a gente colapsava, né? Porque produção diária de jornalismo, quem já fez, você precisa achar personagens impossíveis quase em pouco tempo, né? pouquíssimo tempo. É surreal. E daí você acha aquilo muda, é bem forte. E a Carla nos ajudava lá com uma força, já era esse lado que você tinha, né? Sim, sim. É uma coisa que eu desenvolvo desde 2009, Branca. Foi um gatilho, na verdade. Todos nós temos um gatilho para alguma transformação que a gente precisa ter ou tem, né, de uma forma compulsória na vida. E foi quando eu me separei. Quando eu me separei em 2009, eu vi o meu mundo ruir, digamos assim. Eu comecei. Só que, em tese, eu às vezes não aceitava. O meu universo do jornalístico, assim, não aceita muito bem algumas coisas ligadas ao desenvolvimento humano. Hoje está mudando, mas por muito tempo eu também sofri preconceito. Então eu fazia as minhas coisas com quem tinha interesse no que eu fazia. Eu fazia o que eu chamava de café com integração, para vocês terem uma ideia. Antes das palestras, lá atrás, na época que eu te conheci provavelmente, eu fazia aos sábados. Então, até a Mariana, que trabalhou com a gente, foi num. O que era esse café com integração? Era um encontro de pessoas dispostas a aprender técnicas para desenvolvimento, para melhoria, para seu autoconhecimento. Então, tudo que eu aprendia, eu começava a replicar. Então, eu fui cada vez estudando mais. Agora, em setembro, eu vou terminar minha pós-graduação em psicanálise, mais uma. Então, eu vou estudando cada vez mais com o intuito de ajudar as pessoas. Então, quem está a fim de aprender, estava sempre... acabava de boca em boca, acabava chegando nesse café com integração. Mas ali eu me sentia, às vezes, muito... não me sentia muito à vontade em vários outros lugares para mostrar esse outro lado meu. E aí, depois de muito tempo, eu resolvi fazer assim, plano A,
vai virar plano B. E plano B vai virar plano A. E estou aqui por isso. E você, Carla, porque você dirigia o programa, trabalhou na produção, era aquela vida de jornalista... Raiz. Correria, né? 360 por hora. Sim. E daí, como é que foi como é que foi essa mudança, quando você decidiu, assim? Você falou, porque quando você se separou, você falou que foi um ponto, mas não foi o definitivo. Quando foi que você falou assim, não, é plano, o B é o A mesmo? Branca, na verdade, eu falo umas coisas engraçadas, mas eu vou ser mais contida. Nada disso! Não, vocês são muito sérias. Você não viu nada! Porque, na verdade, a gente tem poucas oportunidades e quando a gente as agarra, a gente consegue ser feliz. Então, muitas vezes eu deixei passar, até a hora em que eu tô com 55 anos. Então, eu olhei para a minha vida... E eu pensei, bom, acho que agora é a última chance que eu vou ter de fazer com esse vigor que eu tenho. E aí eu decidi com unhas e dentes. E essa decisão não é fácil. Porque você tem uma vida estável, você pensa no seu salário, você pensa, né, no prestígio. Você é de onde? Eu sou de tal lugar. Então, quando às vezes, te perguntam de onde você é, você fala, da minha própria... Eu sou eu mesma. Então, tudo isso são coisas que você vai passando depois de você trabalhar por... Eu comecei em 88, vai fazer 35 anos em dezembro. 35 anos onde você não é você. Você é um pedacinho da empresa onde você trabalhou. Então, você fazer essa virada de página foi muito difícil. Respondendo à tua pergunta, não é recente. Começou quando eu lancei esse livro, que foi quando eu me formei como coach, que foi o Doe Coragem. Eu escrevi esse livro, na verdade, eu já tinha vários textos escritos, porque era uma vida que tinha em paralelo mesmo. E aí eu decidi lançá-lo e eu lancei... isso foi em setembro, 7 de setembro, dia do seu aniversário. E aí eu lancei ele em novembro, saiu na Mônica Bergamo, não sei como. Estava lotado, não sei como. Eu vendi livro pra caramba, eu não sei como. Mas foi ali que eu comecei, pelos feedbacks que eu recebia, a acreditar que isso era possível, que eu não estava viajando, que eu não estava, né, que não era uma coisa do meu ego, de vaidade, de achar que era legal e tal. Foi ali que eu comecei. E eu concretizei de verdade com esse aqui que foi lançado no dia 25 de março, 2 dias depois do meu aniversário, também, esse ano, que é para criança. Esse ano foi lançado essa Amiga Coragem? Sim, sim. Aí eu quero aproveitar e te perguntar por que a palavra coragem. Tá aqui, hashtag Doe Coragem, manual divertido de viver o agora. Por que a palavra coragem, Nossa, Carla? Adorei, Paula. Ninguém nunca me perguntou isso. Porque, na verdade, quando eu comecei a entender quem era a Carla e os meus textos e o que eu representava para as pessoas, eu comecei a entender que eu era um pouco coragem. Tanto que eu brinco que meu filho um dia soltou essa, ele falou assim, com a Carla e a coragem. Eu falei, nossa, até registrei esse nome. Carla e coragem? Com a Carla e a coragem. A gente não fala com a cara e a coragem? Então, com a Carla e a coragem. Então, ele me falou isso e deu um estalo. Eu falei, coragem. É mais ou menos o que eu sou. Que a coragem é uma ação que vem do coração. É quando você age de acordo com a sua verdade. E não com o que os outros querem ou com o que você imagina que seja bom para agradar um ou outro. E eu falo nas palestras que não é o coraçãozinho do emoji, né? É a sua essência mesmo. Então, foi daí que começou a palavra coragem a fazer parte do meu repertório e eu explicar para as pessoas que, em suma, a palestra chama Ter Coragem é Ter Sucesso. Em suma, a gente tem sucesso, a gente é feliz quando a gente tem coragem. Pode reparar. Quando vocês fazem as coisas que vocês querem, quando nós fazemos o que nós queremos, a gente volta para casa e fala, ufa, foi extenuante, mas foi bom demais. É nessa hora que a gente se sente com sucesso. Sucesso não é dinheiro, né? Então é isso que representa para mim coragem. E aí eu comecei a usá-la como minha amiga. Por isso veio o título desse livro. E o seu trabalho de coaching é um trabalho que você faz individualmente? Sim, também. Também. Eu fui ampliando a forma de executar isso, mas ele é feito de uma forma individual. Tem pessoa por pessoa e também tem um outro tipo que eu faço que chama Poder 240, que ele é Power. Ele é feito em 4 dias seguidos, 1 hora por dia. Por isso que são 240 minutos, por isso que é Poder 240. E nesses 4 dias a pessoa... ela é online? É online, é online. Foi muito bom, porque na pandemia a gente conseguiu mostrar que é possível ser online, que não precisa ser presencial. E é mais prático para todo mundo, porque só o tempo de locomoção, tanto da pessoa quanto da minha pessoa, é muito mais difícil. E aí as pessoas começam a se conhecer, a se enxergar,
a ver ferramentas práticas, bem práticas, ao meu estilo que você conhece, sou bem prática, Branca. E eu acho que é isso que funciona bem para o meu método de trabalho. Porque além de agregar o que é meditar, o que é empatia, inteligência emocional, várias ferramentas, visualização criativa, são coisas que a gente aprende e vai impressionando e ensinando, compartilhando. E aí, nessa coisa de você fazer o Poder 240 em 4 dias, você é como se você não tivesse tempo de respirar. Você só consegue focar naquilo. E depois você sai bastante transformado. Eu fico grata, porque parece maluquice, mas é verdade. Há pessoas que... Muitas pessoas conseguem tudo o que querem. Todos nós temos essa capacidade de usar nossa mente, nosso cérebro, mas a gente não aplica, né? A gente deixa para o outro decidir para a gente. Né? E aí, quando a gente vai num restaurante, o que eu vou comer? E você não decide o que você quer. É mais ou menos isso que a gente faz quase que todo dia na nossa vida. A gente vai indo conforme, como diria Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. E eu ensino justamente o contrário. Você que tem que dizer quem manda aqui. Quem manda aqui é você. Você tem que dizer isso todo dia pro seu ego. Quem manda aqui é você. Então você faz o que você repetidamente já faz e que não é tão salutar. E a gente faz isso por... Todo mundo faz isso. A gente entra no piloto automático, né, Carla? Todo mundo. Aí... Até o agricultor que vive lá no campo. Não é, e nesse manual, nesse livro, tem dicas práticas, por exemplo, para você implementar. Sim, sim. Dá uma dica aí, prática, para quem está acompanhando a gente. Um exemplo do que você quer. Uma coisa específica, por exemplo. É muito vago, mas vamos tentar. Para alguém que está pensando em fazer uma transição de carreira, uma dica prática, assim, do que ela pode fazer? Tem muita gente, né? Eu percebo que me procuram não só para o Poder 240, mas para coach diário. Muitos homens. Porque os homens, houve muita gente que perdeu o seu trabalho ao longo desses anos. Então, há muitos homens e o homem não sabe pedir ajuda. Geralmente, é a mulher que passou por mim e fala, não, vou empurrar ele. Pá! Joga ele lá, ele chega lá. E, para mim, é engraçado. Tem que desconstruir aquele medo para reconstruir novamente a pessoa. Ela tem que começar a acreditar nela mesma. Então, para a transição de carreira, primeiramente, você tem que começar a desconstruir. Me procurou outro dia uma moça que precisava de coragem, uma espécie de media training, para uma apresentação que ela precisava fazer. Só que, ao invés de somente treiná-la para a apresentação, eu tive que voltar um passo atrás e tirar várias coisas que ela via sobre ela mesma, para ela poder acreditar nela mesma. Quem não acredita em si, ninguém acreditará em você. E a gente não é treinado para isso. Por isso que eu fiz o de criança. Porque se a gente ensinar para uma criança, desde cedo, a enxergar dessa forma, ela não vai precisar passar pelo que eu passo e para quem me procura hoje passa. São as travas, né, que a gente tem. São as travas e as coisas que a gente vai colocando na nossa mente que vão atrapalhando o nosso desenvolvimento, a nossa felicidade. Agora, parece muito etéreo, né? Parece que eu vejo a cara da Branca assim e fica ela pensando... Não, tô eu queria... Não, eu não sei. Eu vou aprendendo. Com tudo que eu vou ouvindo, eu vou aprendendo. E é um pouco isso. Parece, às vezes, muito maluco, mas não é. A gente tem que acreditar na gente mesmo. E a gente, às vezes, precisa que o outro diga pra gente quem nós somos. E a gente não está acostumado a dizer para nós mesmos quem nós somos e que nós acreditamos na gente. Para uma transição de carreira, então, antes de você sair procurando, mandando currículo, LinkedIn, fazendo reunião de negócio, não sei o quê, por que muita gente não consegue? Se vocês perguntarem, fizerem uma enquete ou forem ver pesquisas, é muito comum. Porque ela não acredita nela, portanto, ninguém vai acreditar. E é difícil pegar uma pessoa... Napoleão Hill já fala isso, né? Napoleão Hill é um cara maravilhoso, que eu adoro. Quando eu fiz meu primeiro curso, eu encontrei o dono do curso, estava num restaurante de hotel. Eu falei, me dá uma dica. Ele falou, não posso, só vou te falar uma coisa. Napoleão Hill. Eu, por ignorância, nem fui dar um Google para ver o que era Napoleão Hill. Me ferrei, porque o curso todo era baseado no que ele ensina. E Napoleão Hill fala, se você não acreditar, você será um derrotado. Se você fizer as coisas pela metade, você será um derrotado. E aí, por aí vai. Então, são conceitos ligados a isso e muito mais, que se você não implementar dentro da sua cabeça, você vai sucumbindo e vai fazendo mais do mesmo. Você vai acreditando numa pessoa que não te atendeu bem numa entrevista, você volta para casa derrotado, quando não deveria. E é aí que você vai perdendo a sua força, a sua energia. É simples assim. Só que ninguém treinou a gente dessa forma. Ninguém. Às vezes a gente tem esse elan, né? Muitos de nós, quando eu olho para trás, para minha carreira, outro dia eu estava olhando, no dia da televisão, eu até botei lá um histórico, e um monte de gente falando um monte de coisa. Eu falei, nossa, nem sei como eu consegui tudo isso. Porque, realmente, é muita história. 35 anos de carreira, sempre procurei ser ética. Ninguém é perfeito, mas sempre procurei ser ética. Você fala, como é que deu certo? Como é que eu consegui? Não sei.
talvez eu já tivesse algumas coisas que eu aprendi com a minha mãe, que foi... Seu pai foi chefe da minha mãe. A sua Eu te mãe falei era isso, jornalista lembra? também? Ela era gerente de comercialização do jornal Estado de São Paulo, na década de, não lembro, talvez de 80. E ela era uma mulher guerreira, não tinha Google na época, ela era autodidata. Vários livros dela ela me deixou de herança. E ela aprendia muito com livros sobre... O Corpo Fala, que até hoje tem gente que lê, ela já lia na década de 80. Então, era uma mulher muito sábia e nunca fez faculdade. E chegou a ser, numa época onde, se hoje se fala em machismo, imagina na época dela, que ela usava um salto 10, loira, unhas imensas, perua, e ela se impunha com a capacidade dela num lugar onde era todos os cadernos do jornal Estado de São Paulo passavam por ela. Jornal do Carro, Suplemento Feminino, naquela época áurea, né? Que o jornal do Estado de São Paulo era poderosíssimo. Então, eu acho que eu peguei bastante dela. É isso. E esse teu curso, né, o Poder 240, ele é individual? É individual. Ah, sei. Geralmente você não tem coragem de expor suas fraquezas na frente de outras pessoas. Pro coletivo ficam as palestras. Pro coletivo ficam encontros, onde você não vai expor a sua... Dificilmente a pessoa, ela nem sabe, às vezes, ela nem tem consciência da fragilidade que produz esse comportamento nela. Então, quando é individual, eu consigo acessar e dar formas para ela encontrar a coragem dela. Porque a gente nasce corajoso. Você tem filho, você sabe... Você tem filhos? Não. Então, eu tenho um de 24, o meu já está com 24. E a gente sabe que a criança nasce corajosa, mas se você for perceber, você num parque, quando você levava seus filhos num parque, ainda leva, a gente tem por mania, hábito, a gente aprendeu assim, ou se você não você vê os outros, na sua grande maioria, fazendo. Não faz isso, não põe a mão na boca, cuidado com aquilo, não vai ali, olha, não isso, olha, não aquilo, olha, não aquilo. Você dificilmente, eu brinco muito, dificilmente você fala assim, vai, corre, se diverte, se joga, vai nessa piscina de bolinha, dificilmente. A gente está sempre impondo restrições, limites, e aí a criança que já nasce corajosa vai ficando o quê? Como a gente, né? Cheio de probleminhas, assim, para resolver, de acordo com a sua criação, com a sua experiência de vida, com as oportunidades que ela vai tendo e com os exemplos que ela vai tendo também. Aí você vê como que, se você começar a reparar, como é que nós nos tornamos tão pouco corajosos. Pois, mas, Carla, você estava falando no começo do bate-papo aqui que não sabe como o seu lançamento estava lotado, mas as pessoas estão buscando cada vez mais sobre esse assunto, né? Autoconhecimento. E é meio que um caminho sem volta. Depois que você começa a estudar, a se conhecer... Olha isso lá fora. Você não quer... Olha para o retrovisor e fala, aquilo ali não tá legal. E você começa a ficar mais crítico, mais exigente, começa a se olhar em volta, né? Exatamente. E tem cada vez mais um apelo desse assunto, né? Você falou tudo, Paula. Tem um rapaz que trabalhou comigo, e eu posso falar, porque ele colocou nas redes sociais, porque ninguém sabe quem passa ali, e ele está em Budapeste hoje. E ele começou a buscar floral de bar, outras coisas, e curso daquilo. Eu falei, você sabe que isso é um caminho sem volta, né? É um caminho sem volta. Porque não dá, é como se você ensinasse para o seu filho como é que escreve a palavra problema, e depois ela não vai conseguir falar problema, por exemplo. Então, você não consegue, não é um caminho sem volta, porque não dá, porque você já sabe como é. E como é bom saber. Então, a partir do momento que você fala, cara, descobri. Cada vez que eu chegava de um curso, eu chegava e ensinava pro meu filho. Eu falava, olha, aprendi isso, olha esse livro, não sei o que e tal. E eu ensinava para ele. Fico muito grata, porque ele é um menino muito maravilhoso. Eu sempre falo dele. Ele é um menino que, por conta própria, conseguiu o próprio emprego no LinkedIn. Eu fico muito orgulhosa. E, Carla, você conversa com muita gente, dá muito curso. Quais são as principais queixas, assim, as maiores travas que as pessoas trazem, assim? Claro que isso é individual, mas... Boa pergunta. É não conseguir. E não saber como conseguir. Então, ela tem um desconhecimento completo do problema dela. Ela não consegue ou ela acha que não consegue? Não, geralmente não consegue, né? Não consegue ter um bom relacionamento amoroso, não consegue uma promoção, não consegue... dizer para o próprio companheiro, por exemplo, o que ela deseja. Mas ela chega para você com essa queixa, por exemplo? Chega, é aí que começa, é um gatilho, como eu te falei. A gente tem um grande peso que nos faz tomar uma atitude. Um belo dia você fala assim, putz, eu não aguento mais. Eu tenho que tomar uma providência em relação a isso. Eu vou procurar uma saída, porque isso já está passando do limite. E nesse ponto nevrálgico que dá-se
o começo de uma certa transformação, quando a pessoa quer. Porque quando está tudo bem, o que vai fazer com que a pessoa saia daquela zona de conforto? Mesmo que ela seja uma pessoa que você fala assim, nossa, ela não tem noção de como ela é, né? Pois é. Aí todo mundo fala e ela acha que ela está arrasando, por exemplo. A transformação do autoconhecimento começa com uma dor. Uma dor. Uma dor emocional, geralmente. E aí, nessa dor, você vai buscar soluções. Você vai falar, nossa, eu gostaria de melhorar esse meu jeito de ser. Eu sou muito estressada, eu trabalho muito, não dou atenção para os meus filhos, mas eu preciso trabalhar. Então, você tem que começar a entender como você vai resolver isso, né? Porque a gente sabe que o sucesso ele tem 7 áreas. Não é só o dinheiro. Tem o financeiro, tem o familiar, tem a saúde, tem o social, tem o espiritual. Tem vários lugares para você botar a sua energia. Porque tem gente que é como se você botasse todas as suas fichas numa só. E se aqui está bombando, você está achando que está arrasando. Até o dia que você percebe que não é bem isso, né? E é quando as pessoas começam a ver o quão frágil é a crença que ela tem sobre o que é sucesso para ela. Tem 7? 7. Quais são? Familiar, física, saúde, social, espiritual, financeira. Faltou quanto? Faltou uma. Eu sempre esqueço uma, sabia? É verdade. Na palestra já põe no telão para não esquecer. Acho que é por isso, mas eu já lembro. Social, espiritual. Bom, o fato é que a gente tem que colocar a nossa energia... agora eu estou aqui encafifada. A gente tem que colocar a nossa energia em vários lugares. Então, não adianta você só colocar, por exemplo, o seu foco no financeiro. Você não... Mas esse é o desafio, né, Carla? A gente equilibrar os pratinhos, assim, né? Porque geralmente, acho que na vida a gente... Uma fase a gente está mais focada no trabalho, de outra fase a gente está mais focada na família, de outra fase... É difícil equilibrar, ter esse equilíbrio de todos os pratinhos girando, assim. É possível ter o equilíbrio de todos os pratos, cara? Vocês não acham? Nossa. É desafiador, Sério? é desafiador. Porque eu vejo, às vezes, assim, possível. eu tô focada no trabalho, daí eu falo, tem os amigos, tem que fazer o social, aí tem a família. Um fica meio capenga, Não, geralmente. Sim. Mas Um olha, braço eu meio tenho uma capenga. amiga de verdade, eu tenho uma amiga muito querida, amada, a Núbia, que uma vez a gente conversa muito, e eu falei, Núbia, eu procuro para ela, eu falei, nessas 7 áreas eu faço isso aqui, isso ali, isso ali, isso ali. Então eu procuro ser exemplo do que eu falo, porque eu digo que a gente só é realmente feliz também quando a gente pensa, fala e faz em sintonia. Então, tudo bem, só que você tem que fazer em sintonia. Se você pensa uma coisa, você tem que falar e fazer em sintonia com o que tu pensas. Senão há uma dicotomia também aí. E você não é feliz, né? Então, você tem que procurar essa sinergia entre você pensar, falar e fazer. Quando você consegue, tudo bem, agora vou me dedicar por 6 meses apenas para fazer um tratamento de fertilização in vitro, porque eu quero ser mãe. Ok, só que o que te custa naqueles 6 meses você também ligar para alguém da sua família? O que custa você fazer um tipo de meditação? Ou de ajudar alguém no social? Nada, é só você saber que você também precisa dar atenção para esses outros lugares, não? Sim, eu acho que esse É difícil, é vocês desafiador. acham? Eu acho que em alguns momentos... O que é mais difícil para vocês? Não, assim, por exemplo, tem trabalhos e trabalhos. Eu acho que o trabalho jornalístico, ele exige bastante, assim, Sim. né? Você tem que estar ligado o tempo todo, assim. Daí você tem isso, você tem os filhos, você tem a família, você tem, Sim. né? Saúde. Em casa, você tem saúde. Espiritual, Sim. né? Então são... Mas dá Qual para foi um fazer. hábito, por exemplo, que você físico, abandonou? Que era uma coisa que te fazia mal, que você abandonou nesse O teu meu caminho? sedentarismo, primeira coisa. Porque, por mais que eu seja, até hoje, eu sempre fui gordinha, mas eu pratico um exercício físico agora sempre. Porque se eu paro de fazer, isso interfere imediatamente na minha vida. Imediatamente. Eu faço o que é possível, mas eu faço. Tem gente que, em busca do perfeito, não faz nada. Então, não adianta... Ou tem que ir 5 vezes na academia ou não faz nada, né? eu vou todo dia. Meu filho, às vezes, já caiu nesse erro. Eu falei, melhor fazer um pouquinho do que nada, entendeu? E ele tirou sarro também de mim, que ele falou, você só vai 2 vezes. Eu falei, eu vou 2 vezes, mas pelo menos eu tô indo.
Então, eu faço um tipo de treinamento que é um personal fight, que chama. É com taekwondo junto e tudo mais. Eu me divirto, é muito bom. Então, isso é um hábito. Eu era muito sedentária. Ela sabe, não dava tempo também, né? Não dava tempo. Não dava tempo. Mas eu implementei. Mesmo trabalhando... Ai, tô com o nariz coçando, me perdoa. Mesmo nos últimos tempos, eu implementei. Porque isso é uma coisa que faz toda a diferença. Mesmo para quem é magro, é porque vai endorfina. Porque a gente consegue oxigenar. Para a saúde mental. Para a saúde mental. É uma questão de sobrevivência. Mesmo quem não tem grana para fazer uma academia... Tem métodos de você se exercitar. Tem online também, mas você tem que querer. Tem como andar na praça. Tem várias coisas que você pode fazer. É uma. Outra coisa que eu procuro, e eu brinco bastante nas palestras, tem uma técnica do coach, eu vou contar, engraçada. Essa já foi muito engraçada. Aqui você tá uma técnica que é botar... Eu tenho horas que, dependendo do público, eu falo, vou dar um presente caríssimo para vocês, gente. Na verdade, é um elástico. Aqueles de escritório. Singelo. E tem uma técnica que é para você parar de reclamar. Quando você percebe que você vai reclamar, troca de lado. Quando você vai parar de reclamar, que você está reclamando, troca de lado, o elástico. Você vai ver quantas vezes, claramente, sua consciência vai perceber quantas vezes um dia você trocou aquele bendito elástico de braço. E a técnica certa é você estilingar ele no braço. Eu ia falar que você ia ficar estilingando. Não, uma senhorinha falou pra ela, uma senhora que participou de uma palestra, depois ela me contou que o marido dela falou assim, cadê seu elástico, pelo amor de Deus? Porque na época do elástico ela parou de reclamar. Ela largou o elástico, ela voltou a reclamar tudo de novo, né? Então é um exemplo. A gente reclamar novamente, reclamar de novo. Eu tento muito também praticar a não reclamação. E outra coisa é viver o agora, né, Carla? Porque assim, quem vive no passado tem a questão da depressão, o futuro é a ansiedade. E o desafio é também estar no momento presente. Não estou dizendo que eu consiga sempre, mas eu me esforço muitíssimo para isso. Porque senão a gente está aqui, não é o nosso caso, mas a gente está no momento agora pensando se pagou não sei o que do filho, se comprou o tênis que ele precisava, se trouxe o lanche pro dia seguinte, se vai não sei o que, não sei o que. Quando você vê, você só teve um checklist no fim do dia e você não viveu, né? Só terminou o dia. Ufa, quase que um rally. E aí que tá, e aí você começa... Eu tenho um pouco isso, de começar a ver o dia longo. Eu falo assim, gente, vai ser longo. Aí eu começo. Uma tarefa de cada vez. Não é bom? Melhora, ajuda muito pra mim. É fundamental. Assim, vou por etapas. E se der errado, o que vai acontecer? O máximo que pode acontecer é dar errado. É o máximo, né? É que a gente quer ter controle de tudo, né? Sim. E como que é? Eu gosto sempre de, ainda mais com quem trabalha com autoconhecimento e tal, e saber como é que é a sua rotina. Se você tem uma rotina de hábitos, assim, que você costuma fazer para... Aquela coisa que eu contei pra Núbia, por exemplo, né? Que é um pouco da minha rotina. Ó, pra você ver, eu tenho uma rotina bem variada. Mas eu tenho uma rotina dessas áreas que eu acabei incorporando na minha vida. Por exemplo, é que esse episódio eu não sei quando vai ao ar, mas hipoteticamente, domingo agora tem uma ação que eu vou fazer beneficente num asilo. Então a gente vai lá, tem feijoada, não sei o quê. Então tem a minha parte social, digamos assim. Amanhã eu vou fazer meu treinamento, por exemplo. O espiritual é de terça. Eu faço uma coisa de terça-feira, onde eu aprendo, faço um curso, inclusive, atualmente, com meu filho. E é de terça-feira. E aí, o financeiro eu trabalho. Sábado tem uma palestra. Então, assim, é mais ou menos incorporar tudo isso e tentar dizer não dá para o que não dá. Mas assim, você acorda, você faz exercícios, não é todo dia. Você faz uma meditação. Não, eu medito quando eu durmo. Eu estava até contando para a Paula. Eu medito todo dia antes de dormir. Falou que vai me ensinar a meditar. Em 8 minutos. Eu quero. Sim. Eu aprendi com um mestre de uma mestra minha. Ele era, acho que era mexicano. Ele me ensinou em 8 minutos. Mas você tem que querer. Eu quero. Então tá. Tá assumindo um compromisso público aqui, olha só. Já pensou? Não, mas eu quero umas dicas de meditação também. Ótimo. A primeira coisa para você meditar, todo mundo faz tanto de meditação, é tão chique falar de meditação. Meditação é só você respirar com consciência. Simples assim. Se você conseguir parar e prestar atenção no seu ar entrando, no seu ar saindo... Eu já fazia isso com meu filho quando ele era criança, antes de existir esse negócio de eu falar de meditação. Ele tem 24 anos, imagina, né? Então, eu falava para ele dormir... prestando atenção no pezinho, para seus filhos. No pezinho. Agora respira, presta atenção no joelhinho. Agora respira. Presta atenção na sua barriguinha. Ele dormia antes de eu chegar na testa. É fato. Porque você tem que se permitir respirar com consciência. É fato. Fato.
Só que a gente tá lá respirando, falando, nossa, eu tenho que terminar um texto. Isso, não vai nunca meditar. Assim. Nossa, eu tenho que... Tal coisa, não vai nunca meditar. Então, por isso que quando a vida da gente é corrida, é o que é possível. E as pessoas acham que a gente tá lá no Nepal, né? Não dá. Então, a gente faz antes de dormir e você tem um sono melhor. Entendeu, tem uma Branca? frase que é: se você não pode ir até o Himalaia, cria um Himalaia dentro de você, né? E essa técnica da respiração, quando você está muito agitado com uma coisa acontecendo, muito nervoso, quando você fala assim, não, peraí. Mas assim, 30 segundos Funciona. pensando no seu, sentindo a respiração, você já vai dando uma acalmada. Porque respiração é o agora, né? Você não pode respirar agora, daqui é a a 5 ferramenta. minutos, né? E só tá vivo quem respira, Isso, né? só tá vivo. Exatamente. E quem o coração bate, que é onde vem a coragem. Linkou bem. Antes da gente dar sequência aqui no nosso bate-papo, falando em coragem, em hábitos, né? Quero convidar você que está nos acompanhando aqui nas Liberais. Quero saber se você tem o hábito de acompanhar a nossa Revista Oeste, o nosso site, 24 horas com informação sobre política e economia. Deixa aqui o seu comentário. Quero saber se você tem o hábito também de ler a nossa revista digital, que vai ao ar sempre, todas as sextas-feiras, com conteúdo exclusivo, né, Branca? Com grandes jornalistas brasileiros, J.R. Guzzo, Augusto Nunes, Silvio Navarro, Ana Paula Henkel, Rodrigo Constantino, Dagomir Marquesi, Bruno Meyer, Evaristo de Miranda e muitos outros que eu... E reportagens especiais. Eu sempre gosto de destacar as reportagens da Oeste, porque são temas que você só vai encontrar aqui. O ponto de vista da Oeste é um ponto de vista muito claro, né? A gente defende todos os nossos textos, eles têm um olhar voltado para a liberdade, para o liberalismo econômico, para a democracia. É isso que você vai encontrar aqui na Oeste, em todos os nossos textos. Além da reportagem, a Oeste é o único veículo de comunicação no Brasil que traduz os textos da revista Spiked, da revista inglesa Spiked, que são textos muito especiais, também com esse olhar muito parecido com o da Oeste, com esses princípios e esses valores que a gente segue. Então, convido você para assinar a Oeste. Isso, criar o hábito de ler a nossa revista digital. Deixa o seu comentário aí, você que acompanha a gente todos os dias em Oeste Sem Filtro, as Liberais todas as terças, Estúdio Oeste todas as quintas-feiras com Silvio Navarro, às quartas-feiras tem Oestecast e vem muito mais novidade por aí. Por isso, a gente convida aqui a assinar a nossa revista digital. É só entrar no site revistaoeste.com/assine ou então apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na tela. Passo a passo, bem simples, você se torna nosso assinante e cria o hábito, então, da leitura, né, E Carla? eu lembrei a sétima área, para linkar com vocês, é intelectual. Eu tô chocada. Opa! É o intelectual que é aprender, colocar coisa nova na cabeça. É a sétima área que eu tava te devendo. E eu tava aqui, eu falava, gente, quais Essas são? são as 7 áreas do... Não, são 7 áreas principais para a gente poder conseguir dar atenção e a gente conseguir o sucesso que a gente quer. O sucesso. O que é sucesso para você? O sucesso é você conseguir ser você na sua essência. Não o que o outro quer, o que teu pai queria que você fosse, o que o teu marido espera de você, o que teu filho você acha que seu filho quer de você, ou o que a sua criança queria e você não correspondeu. É você ser você na sua essência, sucesso. E se você olhar todos os homens bem-sucedidos, eles são o que eles querem ser. Pode olhar quem é bem-sucedido mesmo. São pessoas que falam com brilho no olho e que não são só focados no dinheiro ou no sucesso que a gente acha que é sucesso. É o sucesso ter uma família bacana, né? São pessoas mais completas, pode reparar. Quem te inspira, Carla? Nossa. Eu tenho autores e tenho pessoas, né? Então, eu me inspiro, por exemplo, eu também tive um podcast chamado Na Trilha da Coragem por muitos anos. Eu agora deixei ele guardadinho, porque eu tenho um outro. Lá eu levei bastante gente que me inspirou. Então, assim, por exemplo, um Pedro Pimenta me inspirou. É um garoto que perdeu os braços e as pernas. E ele se superou de um jeito inacreditável. E, por exemplo, eu falei sobre coragem com o Juliano Dipp, que trabalhava com a gente na Band, e entrevistei ele no podcast. Ele falou, Carla, eu não sou exemplo de sucesso. Quem é exemplo de sucesso é a Elane, que trabalha lá em casa. Ela acorda às 5 da manhã, faz comida para os filhos, pega 4 horas de ônibus diário, não sei o quê. Eu entrevistei a Elane no podcast. Então, eu me inspiro com o que ninguém olha, digamos assim. Eu procuro olhar... Uma senhora chamada Vivi Damasceno, eu encontrei num mercado.
E aí descobri que ela era neta de escravos. E gravando podcast com ela, ela falou para mim que queria ser locutora de rádio. Falei, então aqui é seu programa de rádio. Aí ela chamou uma música, falou, e eu achei aquilo lindo e quem estava lá se emocionou demais. Mas na vida profissional eu gosto de Tony Robbins bastante. Ele é um cara que me inspira muito. Eu brinco nas palestras, às vezes, para aquecer a plateia, que um dia ainda vou entrar na plateia como Tony Robbins, não sei se você conhece, porque ele entra, antes de entrar no palco, ele vai numa caminha elástica e pula, né, para trazer energia, endorfina. Então ele chega na palestra, porque ele tem milhões de pessoas, ele já entra, uau, yeah! Eu falo, um dia eu vou entrar assim, que eu me divirto com ele. Eu aprendi muito porque ele fala, eu não sou o seu guru. Entendeu? Então, assim, é bom a gente começar a ver quem que a gente quer seguir, né? Então, é um cara que eu gosto. E a minha mãe é muito inspirada. Eu gravei um podcast com a minha mãe. E depois ela faleceu há pouco tempo. E eu ouvi o podcast de novo e falei, nossa, foi a melhor coisa que eu fiz. Porque ela contou histórias que eu nunca imaginei que ela tinha passado para chegar aonde ela chegou. E eu já achava ela incrível. E quando eu descobri, eu fiquei ainda mais impressionada. Olha, você está falando que é uma boa ideia, Branca, trazer as mães aqui para um podcast, Façam né? isso. Recomendo muito, muitíssimo, de verdade. Boa dica. Ô, Carla, falando na tua época de jornalista, você sentia essa realização também? Sabe o que me realizava? De verdade. Me realizava ver que, com o meu jeito, eu conseguia mudar alguma coisa. Isso me dava muito prazer. Então, quando eu liderei equipes grandes, eu liderei a primeira equipe sem antes de existir Google. Eu lembro que eu comprei o livro Monge Executivo, reescrevi ele todinho à mão, para incorporar os aprendizados e os ensinamentos que estavam ali. Então, assim, e aí perceber que eu podia mudar a vida de pessoas, como um estagiário que meu chefe não deixou, o diretor não deixou ele ir e tirar o pai do hospital, e eu falei, vai. E eu seguro as pontas. Então, eu me orgulho disso. Eu me orgulho de ter sido sempre muito empática, o quanto eu consegui. E o quanto eu fui aprendendo a ser mais. E ver que o trabalho realizado também era útil para quem estava do outro lado da tela. Isso, para mim, é incrível. O que a gente faz, o que a gente escreve, o que vocês fazem, o que a gente fala, poder ser útil para milhões de pessoas que você depois, você nem imagina. Eu acho muito incrível. Eu acho que é isso que sempre me moveu. Qual é a faixa etária do teu público, assim, Carla? Incrivelmente, não sei explicar, não me pergunte, não é, eu achei que fosse a minha 50 a mais, mas ele tem 25 a 35 a 45. 25 a 45, meu público. Não sei explicar. E você acha que essa geração mais nova, eles estão... Porque eles, enfim, vivem também no universo virtual e no universo real. Uhum. Isso confunde, assim, isso atrapalha algumas coisas, faz um mundo de... Porque é quase um mundo de fantasia, o virtual. Quando Sim. você quer Instagram, tudo perfeito, tudo lindo, maravilhoso. Isso traz uma angústia, né, interna. Olha, Branca, traz para criança, para adolescente, para adulto e para idoso. Porque o cérebro ele não diferencia o que você deseja para o outro. Ele acha que é o que você está desejando para você. O cérebro não diferencia a realidade do que não é a realidade. Então, eu falo que tem que tomar muito cuidado com o que você absorve de conteúdo também. Com o que você coloca para dentro. Então, quando você tem um filho, é legal orientar. Porque senão ele acredita que a realidade dele é a do popstar que ele adora, não sei. E aí, quando ele percebe que não é bem assim, né, que ele tem que arregaçar as mangas e fazer algumas coisas, aí ele vê, gera muita frustração. Então, quando a gente tem um entendimento que aquilo lá é uma diversão, que não é para você mergulhar ali, e se você também como adulto perceber isso, você percebe muita gente deprimida por isso, porque a gente começa a ver que a nossa vida não é glamurosa como a gente gostaria que fosse, que é daquela outra pessoa, só que se você não levantar do sofá, você não vai ter nunca. E aquela pessoa provavelmente levantou do sofá e fez, né? A Anitta conta, por exemplo, o que ela já passou, o Neymar conta tudo o que ele já passou, grandes pessoas, né, escritores, contam tudo o que eles já passaram para chegar onde chegaram. E a gente não, muita gente quer o mesmo, só que fica só em frente à tela. E aí não tem ação. E ele nem sabe o que ele quer no coração, o que a essência dele quer, porque ele está querendo comprar o que o outro está vendendo, sem saber se é o que ele quer.
E aí também cabe também aos pais incentivarem os seus filhos a deixarem eles entender e ajudar a entender o que eles querem. Antigamente tinha essa coisa, né, do pai querer que o filho fosse igual. Então, quando você consegue fazer isso virar uma realidade, é quando a gente consegue ser de fato feliz e olhar as telas, várias telas, sem que aquilo te frustre, né? A frustração vem de você desejar algo que está muito distante porque você não sabe nem como chegar lá. E se você não se movimentar, você não chega. Mas não vai chegar nunca. Eu conheço, já fiz matéria no Domingo Espetacular, de um estudante que mora numa periferia paulista, mas ele morava muito longe e tal. Ele foi para Harvard estudar medicina. Mas ele foi atrás. Ele conseguiu um cursinho que era gratuito lá na Faculdade de Medicina da USP. Ele conseguiu ajuda de várias pessoas pela forma como ele fazia. Então, um dava um casaco para ele, o outro deixava o almoço para ele. E hoje ele é um rapaz que eu sou muito fã dele. Muito fã. E ele está indo muito longe. Então, é isso. A gente tem que fazer, pensar e falar com sintonia. Senão, não vai chegar em lugar nenhum. Você está falando de frustração, né? A gente vive hoje uma epidemia de saúde mental, né? A questão de ansiedade e depressão, essas adolescentes, adultos, Sim. com medicação e, enfim, muitas vezes paralisados com essa questão da saúde mental, né? Isso chega para você também, aí você encaminha para um profissional? Como é que é isso, Sim. Carla? Uma coisa é o psiquiatra, né? Cada profissional tem a sua Mas abrangência. é que às vezes é uma linha tênue, né? Às vezes a pessoa tem uma melancolia. Pois é, mas às vezes a pessoa tem uma melancolia, uma tristeza, já acha que está depressiva, precisando de medicação. Porque a melancolia e a tristeza também fazem parte do processo. Sim, mas dificilmente uma pessoa que já está nesse processo, ou se vier já aconteceu quando eu fiz entrevista em programa de TV, de muitas pessoas nesse perfil me procurarem. Muitas eu nem pego. Eu já falo, você tem que procurar um psiquiatra urgentemente. Eu tenho uma responsabilidade. Eu falo isso. Então, é uma questão, eu não vou ganhar dinheiro ou querer o que cada profissional tem a fazer. Como se você fosse agora fazer uma cirurgia. Você não tem condição. Nós não temos condição. Nós não fomos preparados para fazer uma cirurgia agora, né, no corpo humano, seja lá em qual área que for. Então, a gente tem que saber nossos limites. Dá para identificar se a pessoa já fala, e se a gente identifica quando a gente faz uma primeira sessão, uma coisa assim, eu já falo imediatamente, porque eu sou muito prática e eu sou muito ética. Eu acho que é isso que fez eu chegar a 35 anos de carreira na primeira área em que eu me formei, por causa disso. A gente tem a nossa personalidade, eu fui aprimorando a minha forma de atuação, mas eu aprendi com a minha mãe a coisa da ética. Mas é muito fácil de identificar quando você tem o treinamento, se a pessoa está deprimida ou se ela está no caminho de uma depressão. Quando você já tem o treinamento, eu me treinei para isso, você já consegue identificar facilmente. Pelo discurso, pelo tempo verbal, pela expressão, pelo que ela deseja, pelo que ela encontra como resposta para a primeira anamnese que a gente faz. Então, é fácil. E a depressão é mesmo o mal do século, eu acredito, e muitas pesquisas indicam, infelizmente, e é uma coisa que a gente tem que combater o quão a gente conseguir. E a gente não adianta a gente minimizar. Muita gente ainda tem a mania, né, o hábito de ver uma pessoa na família e achar que é uma coisa, vai passar. Não, quão antes a gente conseguir dar apoio, acolhimento, melhor. Melhor, porque ela não vai conseguir se autoajudar. No momento que você já está com o pé ali, tem que alguém dar um suporte para você conseguir retornar. E você acha que os casos de depressão, eles estão mais comuns também? Sim, infelizmente. Em muitos jovens, inclusive, eu tenho uma pessoa que eu conheço que é muito bonito. Ela foi fazer psicologia por causa desse quadro que ela teve, por exemplo. E ela é jovem, muito jovem, menos de 25 anos. Então, assim, está acometendo pessoas de várias idades. A pessoa mais nova, a pessoa mais velha e as pessoas que estão perdendo emprego, as pessoas que estão se sentindo perdidas também. Então, é uma coisa muito palpável, porque a gente está passando por um momento... Lembra, antigamente, meu avô, por exemplo. Meu avô, nossos avós, em geral, eles acordavam todo dia, sabiam que tinham um emprego para ir até o resto da vida. Ah, que beleza. Ele todo dia batia o ponto. Ela sabia que até o dia que fosse, ele ia estar batendo aquele ponto, a não ser que ele fizesse alguma coisa errada. Mas se ele fosse um homem competente, do bem, ele ia bater aquele ponto para o resto da vida.
ia dar alimento para a família pro resto da vida, ia ter uma macarronada no domingo pro resto da vida. Hoje, as coisas não são assim. E isso foi feito assim, né? Então, cada um vai usando o seu repertório, que é aquilo que eu falei no começo, para poder se adequar. A flexibilidade é necessária para você conseguir ultrapassar certos empecilhos da vida moderna. E quem não tem esse repertório acaba ficando... Não adianta, ele vai falar problema ou problema. Não tem esse repertório, não é? E essa espiritualidade, ela pode ajudar com isso também? Ah, eu acho, Branca. Eu acredito que a espiritualidade não está ligada a uma religião. Não tem vínculo nenhum com religião. Mas a espiritualidade, na minha opinião, pelo que eu acredito, pelo que eu pesquisei, está ligada a você entender que você não é onipresente, onipotente, que você tem uma conexão com alguma energia que você pode pedir, se conectar para melhorar a sua vida, né? Então, quando você tem essa conexão, seja lá fazer o bem, seja lá estar em lugares onde as pessoas possam te ensinar coisas que não seja só escola, né? Escola tradicional, também você está se conectando com a espiritualidade, com quem nós somos na nossa essência também, né? Porque espiritualidade é você entender que nós não terminamos aqui, nós não estamos aqui a passeio, né? A gente não acorda, escova o dente, penteia o cabelo, vai trabalhar e volta e acabou. É mais que isso. Isso é espiritualidade. Tem mais do que isso. E esse mais que isso, pelo menos é você ler uma coisa bacana, é você agregar as outras áreas, né? Ler alguma coisa que faça sentido para você. Para você pode ser reiki, para você pode ser... Hoje mesmo, uma moça que está lá trabalhando na minha casa, ela é nova. Ela não é da mesma religião que a minha, mas ela falou, eu adoro pedras. Porque meu filho tem pedra para tudo quanto é canto, entendeu? Então, ela falou, mas pedra é bom mesmo, né? Eu falei, claro, é comprovado. A pedra, né, ela traz energia da natureza pra gente. E eu comentei com ela que o Nuno Cobra, que era treinador do Ayrton Senna, quando eu trabalhava no Otávio Mesquita no século passado, eu fui fazer uma entrevista com ele, e ele me deu um pedacinho de árvore que eu guardei por muito tempo, porque ele falava que aquilo, ele treinava o Senna com isso, aquilo fazia com que a energia da natureza chegasse a ele rapidamente. É, que nem abraçar uma árvore, né? Também você tem que nem abraçar uma árvore. É. Isso é espiritualidade, é acreditar na natureza, que a gente não está aqui só eu mesma e acabou. É isso, né? Bom, Carla, nós temos aqui um quadro agora, que é a nossa perguntinha surpresa. Que medo, gente. Vamos ver o que vem. É para eu tirar? E capricha aí no sorteio. Eu vou brincar. Né? Não. Vocês que abrem? É a Branca que vai ler. Não vou dar. Ai, tô brincando. Essa Branca vai ler. Que medo, Branca. No último programa, ela deletou a primeira pergunta. Sério? Foi. A Branca ela terrível. Foi. Acho que eu vou deletar. Ah, mentira! É sério, Branca? Vai bombar essa também? Vai bombar? Eu queria uma pergunta mais espiritual. Tenta essa, vai. Se não for boa, eu tiro uma terceira. Maracutaia aqui no sorteio, minha gente. É igual aquele negócio de fim de ano, como é que é? Maracutaia aqui. Quando tem Natal, que a gente tira lá. Amigo secreto. Amigo secreto, essa. Qual que é a sua maior conquista? Ai, adorei a pergunta! Você leu ou você criou? Não. Ai, adorei. A prova. Cabal. Adorei, Branca. Ela pediu. Tá vendo? Valeu a pena. Vendo? Valeu a pena pegar a segunda. É aquilo que eu falei. Quem manda aqui é a nossa mente, a tua mente. Você quis ver. A minha maior conquista foi eu acreditar em mim mesma. Eu saber que eu não preciso que alguém chancele quem eu sou para que eu seja feliz. Essa é a maior conquista. É uma libertação isso, cara. É uma libertação, né? Então, assim, eu sou divertida, sou bem-humorada. Então, às vezes, tem pessoas que acham que eu tô lá só porque eu falo de desenvolvimento humano, que eu falo de coragem, que eu não posso falar uma besteira. Eu falo, você tá enganada, eu sou assim. Então, eu acredito que eu, inclusive, adoro desconstruir a ideia do que as pessoas imaginam que seja uma pessoa que vai falar de desenvolvimento humano, entendeu? Eu sou assim. Essa foi a minha maior conquista. E outra grande conquista foi... Eu sempre falo dele, que é o meu filho. E aqui, esse livro, as ilustrações são dele, inclusive. De quando ele era criança, eu resgatei lá. Ai, que legal. Arthur Brandão.
Arthur Brandão. Arthur Brandão. Vamos dar o crédito para o ilustrador do livro. Exatamente, está lá na Biblioteca Nacional. Assim, eu peguei esse livro eu peguei uma que eu falei das áreas, eu peguei uma psicopedagoga e uma pedagoga para lerem antes de eu publicar, para ver se eu estava, né, fazendo uma coisa correta. As duas vieram com depoimentos incríveis. Eu me emocionei quando eu recebia o feedback delas. E aí elas mesmas me ajudaram a dizer que dá para ler para qualquer criança, desde que a partir dos 7 anos é mais difícil. Ou seja, o pai e a mãe têm que sentir, o educador tem que sentir, escolas também estão levando. Mas, assim, a criança que já tem autonomia para ler um livro de verdade, não só um livro ilustrativo, um livro mais infantil, o pai tem que ler junto. E os pais têm me dado feedbacks muito lindos em relação às leituras. Mas, assim, a partir dos 3 anos até os 12 é bem legal. Mas, assim, tem adultos que falam que serve para eles também. Os pra pais todas que as leem. idades, então. Os pais que... Mas, assim, pro adulto tem o Doe Coragem. Mas esse daqui também é legal, porque quando o pai lê junto, o universo se revela de uma forma bem legal. Tem uma menininha que eu conheço que... ela é pequenininha, ela tem 4 anos. Ela foi no meu lançamento. E ela foi a primeira a ler. Porque ela, junto com a psicopedagoga, eu dei pra tia dela ler, que é muito minha amiga. E aí ela falou, faltou luz. E ela falou, tia, vamos ler o livro que tô sem coragem agora. Desesperada. E uma outra também que eu conheço, recentemente, ela leu o livro com a mãe dela, da Zamari, a filha da Zamari, a Teodora. E ela me contou, e eu me emocionei, porque ela ia para uma casa de uma amiga dormir e ela nunca tinha tido coragem de fazer isso. E aí, quando ela leu o livro, ela teve coragem de, pela primeira vez, dormir fora de casa. E então, essas coisas que chegam até mim... São pequenas conquistas, né? Que marcam. São coisas que marcam, que eu te falei, sabe? Que a gente vê que tem uma utilidade, que tem uma coisa que não é para o nosso ego, né? Sou autora de um livro. Não, não é isso. É muito mais do que isso. Tá aí. Então, esse para crianças, obrigada. Amiga Coragem. Isso. E esse para os adultos. E legal, você falou que parte da venda é revertido para o Hospital do Câncer. Não, para o Itaci, que cuida de crianças com câncer. Fica aqui perto da... Interdizes. Itaci. Eu conheci porque uma pessoa desse Itaci, ela era médica da UTI neonatal. E ela ia no meu café com integração, naquela época que eu falei lá atrás. E ela me falava, eu ensinei para ela algumas técnicas, inclusive, para ela usar com as criancinhas lá da UTI. E aí ela me falou, eu fiquei com aquilo na cabeça. Quando eu lancei o livro, eu fui lá no Itaci e já das outras 3 edições já fui levar o valor. E esse ainda não, que ainda estou na 4ª edição. E aí é isso. Que legal, ainda tem um projeto social aqui, Sim. Muito bom. Vou contribuir aqui também, muito obrigada. legal, parabéns. Carla, foi ótimo o bate-papo. Obrigada, foi ótimo te rever você, Carla. Eu adorei, uma grande honra. Obrigada pela receptividade. Branca, obrigada por essa oportunidade. A gente está num outro momento das nossas vidas e que a sua inteligência sempre me chamou muita atenção, esse seu olhar, que a Branca tem metade uma certa rigidez, metade uma certa amorosidade. E aí eu consegui descobrir isso na Branca. Não, sempre me ajudou muito. E você também. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada, Carla. Para você que nos acompanha, muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Não esqueça de deixar o seu like aqui no nosso canal, deixar o seu comentário. E a gente espera sempre aqui, às terças-feiras, a partir das 8h30 da noite. Compartilhe esse link nas suas redes sociais e acompanhe a gente aqui no canal da Revista Oeste. Um beijo!